Olá amigos, estamos aqui com mais um programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Eu, meu parceiro Jefferson, que está ali atrás da câmera. Hoje nós vamos fazer um programa de um tema que eu estou devendo já desde o ano passado, no finzinho, que é sobre incorporação extrafísica. Como é que rolam os fenômenos mediúnicos fora do corpo, não aqui na vigília, mas quando a pessoa passa para um outro plano, como é que é a interpenetração do corpo espiritual de um ente extrafísico com o corpo espiritual de alguém projetado num evento mediúnico. Para isso, nós vamos fazer uma longa introdução. Eu selecionei umas 50 imagens coloridas que eu vou projetar ali na tela e nós vamos fazer o programa em dois blocos bem distintos. Neste primeiro, eu vou explicar para vocês o que é a incorporação mediúnica neste plano. O termo incorporação nem é o adequado. Daqui a pouco eu explico isso no segundo bloco. Mas eu vou utilizar imagens para mostrar como é que é a interpenetração do campo energético de uma entidade extrafísica com o campo energético de uma pessoa encarnada na mediunidade aqui, clássica, que todos conhecem. No segundo bloco, nós vamos derivar para o mesmo tema fora do corpo. E por que isso? Fica complicado explicar mediunidade fora do corpo se as pessoas não entenderem mediunidade nem aqui intrafisicamente. Então vamos dividir em dois blocos. Sempre vai aparecer alguém que acha que sabe muito e que reclama que a gente vai dar uma repassada. Nosso programa tem gente que estuda o tema há anos e outros que estão iniciando agora. Eu preciso fazer um mix que atenda as duas vertentes. Às vezes uma pessoa que já estuda mais fala, ele vai falar de um tema que eu já sei o que ele já falou. Sim, é necessário para introduzir os outros que estão chegando agora, e é muita gente, a internet é muito rotativa, mas aguarde um pouquinho essa primeira passagem, e se alguém não quiser, desliza logo aí, vai para o segundo bloco, que é a parte das saídas do corpo com a mediunidade, que não tem tanta informação assim, mesclando os dois temas lá fora. Aqui embaixo tem muita informação nas diversas áreas, mas fora do corpo nem tanto. E outra coisa, para poder chegar a explicar a mediunidade neste plano aqui, eu vou começar explicando a natureza do corpo espiritual, a áurea e os chakras, de forma bem geral, para daí a gente entrar na questão da interpenetração de uma entidade sobre a pessoa nos fenômenos aqui. Depois a gente vai expandir para o outro lado. Há dois temas também que estão acoplados e que nós prometemos falar, mas eu não sei se vai dar exatamente o tempo para isso. É o tema do cascão astral e o tema da influência da sexualidade na mente, os assédios extrafísicos nessa questão. Então, se não der tempo, no próximo programa a gente já entra direto no cascão astral e no outro tema da sexualidade. É que assim, o tema da incorporação fora do corpo, ele não bate muito com o tema do cascão astral, são temas bem distintos, e nós estamos devendo explicação dos dois temas. Então, por favor, paciência. Programa de hoje um tema, no programa seguinte o outro tema, mas de forma completa, sem misturar um tema com o outro. Nós estamos gravando hoje, dia 4 de abril de 2018, aqui no IPPB em São Paulo. Está um calor danado, então não estranhe se você vê minha testa brilhando, suor descendo. Jefferson, fazemos o programa aqui de improviso, nós não temos produção, não tem maquiagem, não tem nada. A gente chega aqui, cada um sai das suas atividades de trabalho, vem para cá para fazer o programa. Para vocês terem uma ideia, a gente vai acabar a gravação aqui, o Jefferson vai para a reunião que nós temos aqui, de radiação de energia, depois para o grupo de estudos à noite. E eu estarei saindo daqui correndo. Logo depois da gravação, estarei indo para Suzano, aqui na Grande São Paulo, fazer uma palestra num centro espírita que mescla coisas de Umbanda também, sobre as experiências fora do corpo. Eu vou sair às 5, vou chegar lá às 7, 7 e pouco, vou pegar o horário do rush e vou fazer a palestra até às 10h30, e depois, para voltar para casa, eu chego aqui 00:30. Então, uma correria. Estava conversando com o Jefferson, nós gostaríamos de produzir mais programas, mas nem sempre conseguimos. Então, por favor, não nos cobre isto, porque a gente está fazendo na medida do possível, tá bom? Então, vamos lá, Jefferson, vamos ligar a máquina aqui, o projetor, vamos dar uma passagem sobre as imagens coloridas. Isso vai levar 15 a 20 minutos, daí a gente migra para a segunda parte específica sobre incorporação mediúnica fora do corpo, ok? Vamos começar pela natureza do corpo espiritual. Todas as tradições espirituais, orientais ou ocidentais,
tem como base a existência de campos energéticos mais sutis interpenetrados no campo denso. Vamos chamar aqui genericamente de corpos sutis, representados aqui nessa figura, no chamado corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, tanto faz. Então, a interpenetração desse princípio espiritual, que vem de outros planos, interpenetrando o corpo físico por uma vida e no final se desprendendo e voltando para o plano de origem, é a base de qualquer estudo espiritual, seja em que linha for. A existência de um conteúdo espiritual, de um espírito que vem, encaixa e depois desencaixa. Então, esse espírito vem com envoltórios energéticos, que são campos energéticos sutilizados, interpenetrar o campo denso. Durante o sono ou estados alterados rolam as saídas do corpo temporárias. Então, a base desses estudos é a existência de um corpo energético interpenetrado ao corpo humano. Isso aí é clássico, é a base de diversos estudos espirituais. Esse campo energético interpenetrado irradia de dentro para fora, ultrapassando o limite da pele física, formando um campo energético que reflete diversas camadas energéticas desses diversos veículos de manifestação interpenetrados no corpo humano. Estas camadas irradiando formam um campo inteiriço, pulsante, vivo, que os antigos chamaram de aura, palavra latina que literalmente significa sopro de ar, o sopro da vida, que forma esse campo energético. Em grego é chamado psicosfera, o campo psíquico em torno do corpo humano. Aqui vocês estão vendo a aura e as diversas camadas, e é claro que aqui eu não tenho como especificar os veículos de manifestação da consciência de um por um. Eu estou falando de forma genérica em conjunto. Pode passar, Jefferson. Aqui a gente tem a aura, um campo energético pulsante. Mais para frente, eu vou fazer um programa explicando a pulsação de energia na aura e a formação das formas pensamento. Como é que é isso? E até dando algumas dicas práticas de expansão de energia na aura. E também tem a questão do estado vibracional, que também teremos um programa lá para frente, quando for possível gravar esse tema. Pode ir, Jefferson. Bom, aqui nós estamos vendo a aura bem expandida, o chakra cardiorrespiratório, chamado chakra cardíaco, chakra peitoral aberto, e a irradiação, seja durante a meditação, uma irradiação num trabalho de cura à distância. Pode ir. A aura em torno, cada vez que uma pessoa exterioriza energia, sua aura se dilata consideravelmente. O que isso tem a ver com o nosso tema? Daqui a pouquinho vocês vão ver. 99% dos médiums tem uma expansão de aura muito grande, que na área de estudos de saídas do corpo é chamada de ballonnement, que é a dilatação da aura, só que com a pessoa deitada, precedendo uma saída do corpo. Acontece que vários médiuns experimentam, durante reuniões mediúnicas ou trabalho de assistência, a dilatação na vigília, com o corpo sentado ou em pé, num estado alterado. Ou seja, é uma outra condição. E esta dilatação, ela acompanha a pessoa para fora do corpo, nos fenômenos mediúnicos do lado de lá. Por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui, para engatar os temas, para explicar tecnicamente de forma completa. Aqui a gente tem a pessoa em casa irradiando energia e, é claro, o ambiente dela fica impregnado energeticamente dessas irradiações. Então, cada vez que ela senta ali, é como se ela tivesse um campo energético já mais ou menos formado ali de tantas vezes que ela faz no mesmo ambiente, formando então uma egrégora, um campo energético virtuoso. Bom, não podemos esquecer da parte dos chakras, os centros energéticos na aura. Não dá para a gente hoje mesclar esse tema com o outro, mas é só para não esquecer que entra em conta nos fenômenos mediúnicos a ativação dos chakras, causando estados alterados, seja anímicos ou mediúnicos. Pode passar, Jefferson? Aí vocês estão vendo os principais chakras. Pode passar. Tá? A irradiação de cura do chakra cardíaco. Pode ir. Ali a gente está vendo uma figura do Oxalá dos cultos afro-brasileiros. Eu não trouxe para mostrar a figura do Oxalá, mas
o chakra frontal aceso da figura, ou seja, muita gente sente uma pulsação energética na testa, oriunda da ativação espontânea desses chakras. Boa parte dos médiuns tem essa expansão com muita frequência e aí dilata a aura da cabeça, facilitando fenômenos de clarividência, que é claro, podem ser anímicos num contexto, mas no programa de hoje nós estamos falando no contexto mediúnico, então estou acoplando esse tema também dentro dessa visão. Estamos vendo irradiação de energia dos 3 chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário. Pode ir. Aqui nós estamos vendo os chakras em linha reta, levar em conta que eu não considero o chakra do baço como um dos 7 principais, é um chakra secundário, que algumas linhas espiritualistas cortam o chakra sexual para não ter que falar de sexualidade, então coloca o chakra esplênico, porque baço em inglês é espleno no lugar. Acontece que cada um dos chakras tem ligação com uma das glândulas do sistema endócrino, e o chakra do baço não tem ligação com glândula nenhuma, e o chakra geniturinário sexual está ligado às gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. Então estou pegando a linha clássica internacional da cabeça até a base da coluna. Pode ir, Jefferson. Música afeta os centros energéticos, muitos médiums vão confirmar isso que eu estou falando para vocês. A propagação das ondas sonoras pelo ar viaja e aí entra no campo energético e ocasiona estados alterados. Boa parte dos médiums que eu conheço gosta muito de trabalhos espirituais contendo música de fundo. Vamos lá. Isso aqui é a evolução do próprio homem, é claro. Então, dentro da nossa evolução, um dia chegaremos naquele estágio de autodomínio completo de energias dos nossos corpos dentro de um equilíbrio. E é claro que talvez isso nem seja o ápice da evolução aqui, talvez em outros lugares mais avançados do universo. Eu acredito que a vida aqui na Terra é até aqui. Os relacionamentos humanos, as experiências afetivas, emocionais nossas, transcendendo isso aqui, daqui para cima, exigirá vivências em outros orbes não tão densos, aonde a parte mental possa sobressair. Então nós estamos aqui entre os 3 chakras de cima e os 3 de baixo, entre o céu e a terra. Esse é o ser humano, um espírito encaixado aqui na matéria, transitoriamente evoluindo para outros orbes ao longo da evolução. Vamos lá. Esse é o estado vibracional tão falado, o EV, a energia indo e voltando, a circulação fechada das energias. A maioria dos médiuns que eu conheço faz isso num estalo, porque o seu campo energético é mais solto. E a maioria dos pesquisadores teóricos que falam disso não são capazes de fazer essa movimentação igual a maioria dos médiuns que eles criticam são capazes de fazer. Mais para frente vamos falar só de estado vibracional em outro programa. Vamos lá, Jefferson. Aqui vocês estão vendo uma expansão da consciência pelo topo da cabeça, aonde o chakra coronário abriu e a sensação é de elevação, de união, é o chamado estado de consciência cósmica ou expansão da consciência. É o samadhi do yoga, é o satori do budista, é o estado oceânico de ser do William James, e que também quem gostava muito dessa expressão era o Osho, o Rajneesh. Então, nesse estado, há uma sensação de união com outros níveis, né, mais mentais, menos astrais, vamos chamar assim. Então, na sequência, na parte do cascão astral, nós vamos ver um pouco disso, e aí eu vou mesclar um tema com outro, mas já estou adiantando tudo aqui. Pode passar. 9 mais de expansão da consciência, pode ir. Essa expansão ocorre normalmente nos 2 chakras de cima, como vocês estão observando nas imagens, avança. Porém, ela pode acontecer, novamente pelo chakra da cabeça, pode ir. Porém, ela pode acontecer a partir do chakra cardíaco para cima. Nesse sentido, a pessoa vai ter uma expansão não ligada ao universo, mas ligada à humanidade. Ela se sente unida a todos os seres neste planeta. Quando vem aqui, ela se sente unida a todos os seres do universo. Então, existem níveis de expansão da consciência, a partir do chakra cardíaco para cima. Pode passar. Veja, expansão da consciência pelo chakra cardíaco é a noção da integração com o meio onde a pessoa está encarnada no momento. Pode ir. Essas expansões da consciência podem ocorrer fora do corpo. Tá? Como vocês estão vendo na imagem, está o corpo espiritual projetado e o corpo mental expandindo temporariamente, sem que haja soltura do corpo mental ali ainda. É apenas uma expansão da consciência fora do corpo. Pode avançar.
Aqui sim está uma projeção astral, onde o corpo espiritual projeta-se para fora do corpo humano. Vocês estão vendo esse sombreado em volta do corpo? É o duplo etérico, o campo energético da matéria, que não pode ser confundido com o campo psíquico exteriorizado. Entre os dois corpos, o cordão de prata. E aqui, podendo ocorrer uma outra projeção, chamada de projeção do corpo mental, aonde o corpo mental se desprende da paracabeça do corpo astral e fica interligado por um conduto mais sutil ainda, que esotericamente, ao longo da história, foi chamado de cordão de ouro. Mas esse é um tema muito complexo para explicar numa gravação aqui pelo YouTube. Pode ir. Aqui é a mesma coisa, o corpo astral deslocado para fora e o corpo mental deslocado para fora do corpo psíquico. Pode passar. Aqui vocês estão vendo a mesma coisa, o corpo astral projetado, o corpo mental exteriorizado, a parte do corpo astral numa vivência muito mais transcendental. Pode passar. Aqui, projeção astral, projeção do corpo mental, a figura é bem clara. Pode passar. Eu estou passando rápido, gente, isso é só um apanhado geral, introdutório, porque a gente vai aprofundar a questão da mediunidade fora do corpo. Mas eu preferi primeiro pegar temas gerais para a gente preparar o clima e entrar, para ajudar as pessoas que estão chegando agora também a entrar e relembrar os que sabem do tema, algumas coisas que às vezes são esquecidas. E mesmo estudando os temas, é bom dar uma repassada, é bom ter humildade, é bom não ter arrogância, achar que sabe muito, e aquilo que às vezes não serve para alguém, serve para outro que está entrando. Por isso a gente tem que ter essa abordagem bem no meio, nem tanto lá, nem tanto aqui, mas no meio, para poder interagir com todas as pessoas de forma democrática e universalista. Aqui é a mesma coisa, o corpo espiritual projetado e ali o corpo mental. Olha os chakras aqui no corpo físico, no duplo, e olha os parachakras no corpo astral, que é um outro tema que não tem como a gente explicar melhor por uma gravação. São os chakras do corpo extrafísico, diferente dos chakras do campo em volta do corpo humano, que é o duplo etérico. Pode passar. Aí, uma pessoa trabalhando a própria energia, a maioria dos sensitivos que eu conheço, conseguem aplicar um auto-passe, um auto-reiki, uma auto-varredura prânica, para limpar a si mesmo usando energia. Então, isso aqui é uma coisa muito comum entre médiuns. E já que o programa está direcionado para a mediunidade fora, eu também acoplei essa parte aqui, que é a limpeza energética através de passes, que também tem uma sequência do lado de lá, aplicando passes no plano espiritual. Pode ir. Clica de novo. Aqui. Aí está uma irradiação de energia. Pode passar, Jefferson. Aí, na hora de uma aplicação de energia, nota o amarelo em volta da pessoa, limpando a energia dela, desbloqueando uma série de coisas. Pode ir. Passagem de energia, com as mãos, normal, pode ir. Passagem de energia, o passe, pode ir. Aqui, uma coisa pouquíssimo falada. Uma pessoa está exteriorizando um curador, pode ser um curador prânico, pode ser o reikiano, o passista espírita, o passista da Umbanda, o cara que faz o jorei na igreja messiânica, sei lá, o outro na igreja católica que impõe a mão. Qualquer pessoa que trabalha passando energia, ela pode ter isso que eu vou comentar agora, embora seja raríssimo. Eu comentei que expansão da consciência pode rolar nos chakras cardíaco, subindo. Mas às vezes, quando a gente está passando energia, flui um sentimento tão grande que vem pelos ombros e chega nas mãos. E é claro que isso que está aqui, muitas vezes vem de cima, flui aqui com a nossa energia e daí soma numa média de sentimentos bons projetados. Então, às vezes, aquilo que se sente aqui ou aqui pode fluir nas mãos. E a pessoa pode falar assim, estou tendo uma expansão da consciência pelos chakras das palmas das mãos. Não é que esteja rolando ali, está rolando aqui ou aqui, só que está fluindo aqui. E aí dá a sensação que o universo está nas mãos. E aí a pessoa fala, eu estou aplicando energia nessa pessoa. Caramba, parece que eu estou aplicando energia no universo inteiro, parece que eu estou amando tudo e todos pelas mãos. Então é legal mostrar isso para alguns de vocês que são curadores e outros que são médiuns, que trabalham energia com as mãos. E tudo isso que rola aqui, rola ampliado fora do corpo durante o sono. Pode passar. Então, algumas imagens dessas expansões da consciência pelas palmas das mãos, pode ir, que seria mais uma expansão energética de uma sensação que rola nos chakras superiores, mas vai repercutir no chakra das mãos na hora de uma passagem de energia. Pode ir, Jefferson. Tá? Peguei várias imagens de chakras das mãos, pode ir para ilustrar. Avança.
Olha que linda, Jefferson, que imagem bacana. Crianças, às vezes, sabem manipular a energia melhor do que os adultos, porque não estão condicionadas com sistema nenhum, simplesmente fluem. Pode ir. Avança. Segue. Bom, quando uma pessoa vai aplicar energia na outra, no caso aquela sensitiva lá à direita, note que as auras das duas pessoas se misturaram. A da pessoa que vai aplicar energia e da que vai receber. Então isso explica por que uma pessoa vai passar energia para a outra e sente o que a outra está sentindo. Porque está havendo uma mistura das energias, o que é chamado modernamente de acoplamento áurico. Antigamente isso era chamado mistura de almas. Modernamente, acoplamento áurico. Duas auras acoplaram, parecendo um campo só. Por isso, um sente o outro. É normal sensitivos falar, eu estou sentindo o que a pessoa está sentindo, ou a repercussão dela em mim. Isto é normal. Ruim é não saber se limpar energeticamente no final, dando uma autolimpeza. Mas esse tema aqui é crucial para entender a mediunidade. Então, primeiro, o acoplamento áurico entre pessoas encarnadas. Pode ir. O maior acoplamento áurico que existe é da mamãe para o bebê, porque inclusive ele é físico. E depois de um casal num relacionamento profundo, eu não estou falando de uma saída comum, simples, estou falando de relacionamento e aprofundamento de consciência através do relacionamento, incluindo tudo que um relacionamento inclui, a parte mental, afetiva, sexual, numa união em várias escalas, porque o sentimento ali é bem profundo. Pode passar. Aí a gente entra agora no tema da mediunidade. O que é o acoplamento áurico? Duas pessoas encarnadas interagindo dentro de um campo energético só na hora deste acoplamento. Vem um espírito e se une energeticamente a um médium que tem um campo energético mais solto, o duplo etérico, o campo energético do corpo mais solto. Então ele vem e acopla energeticamente, ou seja, é um acoplamento áurico interplanos, não é igual ao anterior, que são duas pessoas no mesmo plano, é alguém de outro plano interpenetrando alguém nesse plano. Isto é a mediunidade em suas várias facetas. Quando a influência do espírito ocorre psiquicamente para que ele escreva, isso é chamado psicografia. Quando essa influência é para falar, psicofonia. Quando essa influência é para pintar, psicopictografia. Então existem várias nuances da mediunidade manifestada. Agora, pode acontecer da interpenetração do campo energético de uma pessoa ser tão sutil que ela sequer percebe que tem um ente extrafísico influenciando-a de alguma forma sutil que nem ela percebe. E pior, às vezes ela nem acredita nisso. E entretanto tem uma presença extrafísica ali. Então vocês estão vendo aqui o espírito em amarelo, o médium em verde. O espírito não entra no corpo do médium. Aí você vai falar, como é que você sabe disso? Gente, eu sou médium desenvolvido desde os 20 anos. Eu tenho 56. Então eu lido com isso há muitos anos. Anos e anos de sessão de desobsessão, acoplando entidades doentes para receber ajuda e mentores para passar mensagem, acoplada às saídas do corpo. Eu acabei juntando os dois temas aqui hoje no programa. A saída do corpo daqui a pouco e a mediunidade primeiro aqui para desembocar do lado de lá. Então, não há entrada do espírito no corpo. Agora, existem médiuns tão sensíveis que a sensação que dá é que o outro está interpenetrado em você totalmente. Mas não é uma entrada no corpo, é uma comunhão psíquica, um acoplamento áurico em que uma mente sobrepõe a outra e isso causa repercussões aqui embaixo através do corpo e da psique do médium. Pode passar. Aqui vocês estão vendo um passe anímico e ali um passe mediúnico. Tem um espírito acoplado atrás. Pode ir, Jefferson? Passe mediúnico, veja o espírito interpenetrado, tá? Então, por mais que o médium sinta que o espírito, por exemplo, ele entrou em mim, não é isso, é uma interpenetração de campo energético. Agora, quando passarmos para a saída do corpo, ali sim a sensação de interpenetração é muito profunda e muito maior do que aqui, porque aqui tem sempre um corpo físico no meio e um campo energético do corpo duplo. Lá fora, esse campo está aqui. Então, a noção de uma
interpenetração de um corpo espiritual em outro é totalmente diferente. Mas isso será o segundo bloco. E para entendimento daquele bloco, vocês estão vendo a necessidade de explicar nesse primeiro bloco coisas básicas da mediunidade. E é claro, eu não me limitei à experiência prática como médium de anos. Eu leio muito de tudo para poder estar bem embasado. Converso com outros médiuns. Então o que eu estou falando para vocês não é o que eu acho, é o que o conjunto mostra. A visão média disto é isto aqui. Não há uma entrada no corpo. Sempre vai aparecer alguém que vai falar, mas eu acho que entra. Essa pessoa é uma exceção no meio de 99% de outros médiuns que acham outra coisa, dentro do conjunto. Só que a pessoa que teima não leu metade daquilo que está sendo falado sobre o tema para entender. Então não há uma entrada. Isso talvez seja o vício antigo de falar do demônio baixando nas pessoas, tipo assim, o diabo desceu, entrou nela. Quando surge o Espiritismo? A partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, na França, com Allan Kardec sabiamente estudando os fenômenos anímico-mediúnicos e classificando-os ali, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e tal, ele mostrou claramente que não havia essa entrada e a população achava que descia. O diabo agora desceu a entidade. Tipo assim, fez um download, o espírito baixou. E não é assim. É uma interpenetração de campo energético, como vocês estão vendo agora. O grau de sensibilidade de cada um varia. Um acha que é aqui, o outro acha que é ali. Existem conexões mediúnicas à distância, mente a mente, as mais avançadas, que é corpo mental da entidade, diretamente no corpo mental do médium, a ligação pelo chakra coronário. Existem conexões por todos os chakras na mediunidade, dependendo da finalidade, dependendo do momento mediúnico, o que está rolando. Vamos lá, Jefferson. O espírito passando as energias através do médium, como vocês estão vendo. Um acoplamento áurico entre planos, é isso que é a mediunidade. Pode ir. E claro está que eu estou citando aqui o Espiritismo, porque foi a primeira obra a tratar classicamente desses temas. Primeiro o Livro dos Espíritos de forma geral, depois o Livro dos Médiuns. É claro que hoje temos livros de mediunidade de várias tendências, mas a pedra angular clássica é o Allan Kardec, porque antes dele ninguém tinha falado nisso aqui no Ocidente. Então é claro que ali acabou ensejando uma abertura para um tema que estava muito esotérico, e essa abertura propiciou outras vertentes, que hoje a gente pode estudar isso de forma aberta e universalista. Aqui, se vocês estão vendo a presença de dois espíritos ao lado de duas pessoas, esse é o médium. Eles usam a energia dele para chegar no cara que está mal. Notar que a energia do médium envolve a do outro num acoplamento áurico, que os espíritos usam o que está o melhor para melhorar o que está pior. E outra coisa, muita gente imagina que a presença de mentores espirituais, que eles ficam voando em volta. Você está falando de espírito, você não está falando de uma revoada de pombo, veio 3 voando. Não, você está falando assim, estou vendo algo ali, algo aqui. Você vê de forma paralela, concomitante, no plano adjacente ao que você está vendo. Raramente você vê alguma coisa, está vindo de lá. Aonde que você vê mais a questão de espíritos flutuando? Nas saídas do corpo. Aqui, a percepção, eles estão no duplo do ambiente. Então você os vê de forma paralela, embora haja um caso ou outro que você vê um pouco acima. Mas não imagine, assim, veio 3 espíritos, vieram da Zona Sul para a Zona Norte voando, chegaram aqui e entraram em mim. Isso não funciona. Então tem que ser bem clareado. Pode ir, Jefferson. Isso aqui é uma pintura mediúnica, Jefferson. As mãos dos mentores espirituais, as paramãos aplicando energia num paciente. Eu gosto muito dessa figura, acho muito inspirada. Pode ir. Bom, aqui vocês estão vendo a saída do corpo e os chakras extrafísicos. Leve em conta que num fenômeno mediúnico fora do corpo, leve em conta o seguinte, aqui embaixo, quando o espírito acopla com a aura do médium, ele acopla os para-chakras dele nos chakras do médium. O que vai acontecer se isso rolar lá fora, Jefferson? O corpo espiritual leva seus para-chakras, que não são chakras aqui de baixo. Então a conexão vai ser diferente. Pode passar. Música pode ocasionar saídas do corpo, através da ativação dos chakras, como vocês estão vendo. Claro está, música adequada para relaxamento, por exemplo. Pode ir. Aqui, como nós vamos falar da mediunidade fora do corpo, quem é que acopla com o médium lá fora? Mentores espirituais. Aqui você está vendo 2 deles levando a pessoa para fora do corpo. Daí, Jefferson, eu pensei o seguinte, como é que eu vou falar
de incorporação extrafísica, né, sem falar da ação dos mentores aqui, e que desdobrando para lá ela é de forma diferente. Eu tenho que usar como parâmetro daqui para explicar a outra. Então observe, antes que role a incorporação lá, vai rolar uma projeção astral aqui, levando o médium para lá. E quem é que o leva? Mentores extrafísicos. Então tem que considerar o tema de forma bem abrangente. Pode passar. Aqui você está vendo durante a saída o encontro de uma projetora com o mentor. Uma coisa a considerar: no caso de um médium desenvolvido, homem ou mulher, o que acontece? Ele trabalha com, ou ela trabalha com um grupo de mentores que acoplam normalmente nas reuniões. Quando ela vai para casa, eles às vezes vão junto e a sessão rola do lado de lá o segundo turno. Isto é diferente de uma projeção anímico espontânea, Jefferson, porque ali existe inteligência de fora na continuação de um trabalho que rolou hora antes. Então, no caso de um médium, muitas projeções são programadas pelos seus amparadores. Não tem muita autonomia não, tipo assim, eu quero ir para lá, eles levam ele para cá, para o lance de uma assistência que eles programaram. Então, no caso da incorporação extrafísica, ela não rola aleatória, tá? Ela vai rolar com quem já trabalha mediunicamente aqui, ligado a um grupo específico. Agora, toda regra tem exceção. Podemos ter alguém que não é um médium desenvolvido em algum lugar e que mesmo assim nas saídas espontâneas, ocasionalmente, ele possa ter o mesmo fenômeno, porque ele não está trazendo isso aqui, mas já mexeu com isso em outra vida. Então, considerando, isto que nós vamos ver é algo bem específico para médiums, não é uma coisa que acontece com a maioria dos projetores, e esse detalhe precisa ser bem colocado. Pode passar. Aqui, um mentor aplicando passe para sair e o mentor do mentor, o seu orientador de outro plano, orientando tudo. Pode passar. Imagens tiradas do meu livro Viagem Espiritual. Aqui vocês estão vendo a moça projetada e um mentor espiritual utilizando o campo energético do corpo astral dela para chegar na moça que está desencarnada com overdose de drogas. É muito densa e ele é muito sutil. O que ele faz? Puxa ela para fora do corpo e usa a energia dela para chegar na entidade mais densa. Agora, e se o processo fosse outro? Veja, em condições normais, o cordão de prata é mais denso aqui e mais sutil lá. Observem que aqui está mais sutil e está mais denso. Por quê? Aquela inteligência extrafísica, aquele índio, manipulou a energia para ela fluir para lá, para encorpar o corpo astral, adensá-lo para chegar naquela criatura e através de passes levá-la para o mundo espiritual. Então, essa é a função de um médium, ser o intermediário, em muitos casos assim. Agora, observa o seguinte: e se não houvesse condições de só tratá-la através de passes? Ela está muito densa. Esse índio tiraria esta moça do corpo e acoplaria o corpo astral dela no da moça como um só, que seria a mediunidade lá fora, e aplicaria energia diretamente nas duas acopladas, ou melhor, incorporadas extrafisicamente. Então não tem como explicar lá fora sem mostrar esses parâmetros fundamentais aqui embaixo para a gente derivar para o lado de lá. Pode passar. Aqui a gente tem uma saída do corpo em que ela conversa com a mentora espiritual dela, que também é uma coisa muito comum para médiuns que lidam com espíritos. Quando a projeção é mais espontânea, inclusive o pessoal, Jefferson, morre de medo de espíritos, faz um mito danado em cima, e são apenas pessoas que moram fora do corpo em diversos níveis, apenas isso. Pode ir. Bom, pessoal, terminamos essa apresentação toda colorida, espero que tenha ajudado vocês a encadear no tema. Nós vamos mudar o ambiente aqui, montarmos aqui a mesa, vamos sentar eu e o Jefferson, e aí vamos diretamente para a incorporação extrafísica. Agora que a gente já tem uma base bem genérica sobre o tema, vamos expandi-lo na questão da saída do corpo. Amigos e amigas da internet, agora a gente vai continuar com essa explicação do Wagner na incorporação extrafísica, projetado, com essa abertura fantástica que ele deu, praticamente um curso aí. Wagner, continua aí, fica à vontade, explica aí os detalhes mais importantes dessa segunda parte. Antes da gente entrar nisso, como sempre, algumas dicas de livros. Em cada programa eu vou indicando literatura que é sadia dentro do tema, sempre de forma universalista, várias áreas, várias fontes, e aí cada um vai aprofundando da sua própria maneira. Foi relançado pela editora Pensamento um clássico da literatura espiritualista mundial, que é o livro O Caibalion, dos Três Iniciados, que na verdade era o pseudônimo do escritor americano William Walker Atkinson. Esse livro é um clássico
a editora Pensamento relançou, e com detalhe, com uma introdução longa e com extratos de outros escritos dele no final. Então o livro ficou encorpado, ele é o triplo do livro original. O livro acabou de sair, já peguei um para mim, e para mim esse livro mora no meu coração. Primeira vez que eu li o Caibalion tinha 18 anos, aquilo me deu um impacto profundo, e ao longo dos anos eu tenho relido essa obra. Imagina, ver essa reedição aqui, muito bonita, com prefácio, introdução histórica, mais escritos dele adicionais. Para mim, eu fiquei emocionado. É um livro que para mim é uma referência básica, e eu sei que vários de vocês que estão nos assistindo também já leram o Caibalion, principalmente aqueles que estudam ocultismo, por exemplo, em suas várias linhas, conhecem bem essa obra. Então, para avisar, foi relançado. Então, gente, livraço, viu? Bom, a outra coisa, como nós vamos tocar no tema da mediunidade fora do corpo, e existem muitos livros sobre o tema mediúnico, por exemplo, o livro dos médiuns, do Allan Kardec, na área espírita aqui no Brasil, o livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, que inclusive tem uma saída do corpo do médium Castro, durante uma reunião, me lembro bem. Tem também o livro, O Missionários da Luz, capítulo 2 e 3, que é sobre glândula pineal e mediunidade. E também no livro No Mundo Maior, da mesma série Nosso Lar, logo na entrada do livro, tem o André Luiz referindo-se a uma saída do corpo de centenas de projetores reunidos pelos mentores do lado de lá. Então, na obra Nosso Lar, na sequência dos diversos livros, tem muitos toques e apontamentos sobre mediunidade, de forma geral e jamais conhecida. Aqui no Brasil também, na questão da incorporação extrafísica, alguns livros do Divaldo Pereira Franco, que ele psicografou de vários espíritos, tem algumas pitadas desse tema. Se eu não me engano, tem um que foi publicado logo no início da década de 80, que se chama Nas Fronteiras da Loucura, onde, se eu não me engano, tem um lance de mediunidade fora do corpo. Para entender a mediunidade de forma geral, eu recomendo esse livro aqui, Elucidações do Além, do espírito Uramatiz, pelo médium paranaense Exílio Mais. Esse é o livro talvez mais eclético do Ramatiz. Há um livro publicado chamado Mediunismo, que é sobre mediunidade, mas esse aqui eu acho mais eclético. Tem capítulos sobre duplo etérico, chakras, radiestesia, psicometria. É um livro completo, então a pessoa tem uma boa base de fenômenos psíquicos de forma geral. Elucidações do Além, editora do Conhecimento. Os livros do Ramatiz eram publicados entre as décadas de 50 e 80 pela editora Freitas Bastos, que faliu. E hoje a editora do Conhecimento tem os direitos autorais e editou, ou melhor, reeditou todos os livros do Ramatiz. Esse aqui é um clássico, Elucidações do Além. E por último, eu mencionei esse livro, acho que no programa Stum, mas eu quero mencionar agora para os nossos amigos do EP. É o livro Cura Cósmica, do Mantak Chia, que é uma das grandes autoridades mundiais em taoísmo e artes marciais, Qigong, Tai Chi Chuan, e ele fala muito de energia e estado vibracional, que é uma coisa que primeiro os chineses falaram, que é a circulação fechada da luz, há séculos atrás. Então, o que acontece? Nesse livro, o Mantak Chia abordou diversas práticas energéticas que são muito úteis, e veja, as ilustrações são coloridas, Jefferson, com várias práticas. É claro que algumas são dedicadas a quem já faz artes marciais, mas muitas outras são dedicadas para estudantes em geral, em aberto. Práticas de circulação de energia, exteriorização, desbloqueio de energia nos órgãos. É excepcional. Sou fã desse livro, eu quero indicar, porque tem muitas práticas, não tanto relativas às saídas do corpo, mas relativas à bioenergia, à aura e à manipulação de energia, e de uma forma diferente da nossa abordagem ocidental. O Mantak Chia é aquela abordagem clássica chinesa, se eu não me engano, ele fica 6 meses na Tailândia e 6 meses nos Estados Unidos, e eu tenho uma coleção de livros dele completa, que me custou uma grana. Eu fui trazendo os livros importados ao longo dos anos, e alguns deles saíram aqui no Brasil por editoras diferentes. Esse é o Cura Cósmica, volume 1. Tem um volume 2 que é o Cura Astral, mas não é tão bom não. Ele é mais ligado à parte de planetas, à parte astrológica, que também é interessante, mas para o nosso tipo de programa, esse aqui é mais indicado. Então, quero indicar para vocês essa obra bem prática, que eu gosto muito. O Sérgio vai ler, vou emprestar, depois passo para você. Tenho recomendado muito para aqui, para os nossos alunos, tá bom? Bom, vamos lá na sequência do programa sobre a incorporação extrafísica. Depois daquela introdução que eu fiz
ali com as imagens coloridas, eu vou tentar explicar para vocês tecnicamente como é que rola a mediunidade fora do corpo. Agora entendam, é complicado explicar isso dessa forma aqui por uma câmera para passar no canal do YouTube. Se nós estamos num grupo sentados, um grupo de médiuns, eu vou explicar com parte prática, inclusive, uma série de coisas. Mas explicando aqui, tem que ser teórica a explicação. Isso aqui não é uma reunião prática, isso é a gravação para tentar explicar parâmetros gerais do tema, tá? Diferente de uma reunião prática, que você quer, vamos fazer isso, faça isso, aquilo, é diferente. E outra, também a abordagem seria diferente se eu estivesse falando só para médiuns. Aí você vai falar já dentro do contexto, mais termos específicos. Agora, falando assim aberto, tem gente assistindo, às vezes a primeira vez, ou que pensava que a mediunidade era uma outra coisa. E outro detalhe também a considerar. Tem pessoas que seguem outras linhas de trabalho que não a mediúnica. Então seguem uma linha mais anímica, por exemplo, um yogi, um teosofista, um ocultista, tudo bem, são características e trabalhos diferentes. Agora, o que acontece? Como a gente faz um trabalho universalista, tanto podemos abordar a parte mediúnica quanto a parte anímica das diversas áreas, tentando equilibrar isso no conjunto das saídas do corpo. Mas pode acontecer de alguém que lida com uma área mais anímica estar detestando o programa, porque o programa está falando de temas mediúnicos, mas eu não estou falando do tema mediúnico acoplado e preso numa área, embora qual é a área que apresenta mais temas mediúnicos? O espiritismo, a Umbanda também já tem literatura sobre o tema, então às vezes as pessoas prendem o tema dentro de uma certa atmosfera. Nós estamos tentando abrir isso de uma forma mais genérica, que sirva tanto para quem é médium quanto para quem é estudante geral. Então é preciso manter mente aberta e universalista. Mas é incrível, um médium vai adorar o programa, já o outro fala, detestei porque ele falou de mediunidade, eu não gosto. Então isso é assim, e cada um com a sua característica aproveita o que der, e se não der, simplesmente muda de programa, avança para o texto que você quiser, não assiste, e assiste algo mais adequado àquilo que a pessoa quiser. Sim, o que a gente tem a oferecer aqui é uma abordagem aberta, universalista. Sempre vai ser assim. Tem gente que gosta, de repente tem outro mais fechado que não gosta. Simples, troca, vamos falar bem claro, não tem mimimi. Troca, assiste outra coisa e outra. É normal isso também, as pessoas têm característica. De repente ela se encontra melhor numa outra abordagem e ela deve seguir aquela. Claro. O que não pode é atacar a abordagem do outro que é diferente. Isso aí não podemos permitir, ainda mais numa visão de conjunto. Tudo é válido e às vezes para chegar no mesmo ponto de luz podem vir por vias diferentes. Com certeza. Então, se a gente está com a visão aberta, a saída do corpo, ela rola com ocultista, yogi, médium, materialista, então ela é um tema recorrente. Por isso que a gente está falando do tema e fazendo o programa. Só que hoje, a pedido de tanto quanta gente pediu para falar de incorporação extrafísica, porque não tem muita literatura sobre isso. É claro que existe uma pontadinha num livro, um fragmento aqui falando. E na internet também tem autores que também tocam no assunto, tá? Mas sempre de forma um tantinho ali, não há tipo assim, eu quero um livro sobre isso. Não vai rolar. Então a gente está tentando explicar uma coisa mais específica, tá? Então vamos lá. Acostumado com as sessões de desobsessão durante anos, Jefferson, a interpenetração de espíritos densos para receber ajuda e de espíritos mentores para dar passo, para fazer trabalhos energéticos, eu me acostumei muito jovem com esses fenômenos. Eu já tinha saídas do corpo desde os 15. Entre os 18 para 19 que eu fui desenvolver a parte mediúnica. E a essa altura eu já tinha lido boa parte dos estudos ocultistas, boa parte dos estudos teosóficos, eu tinha uma bagagem geral, eu lia de tudo, mas a parte mediúnica era uma parte que eu não tinha. Quando eu comecei a frequentar sessões mediúnicas e também de Umbanda para conhecer, eu me senti atraído para aquela abordagem e os mentores que operavam ali também me convidaram para investir naquilo e que eles me ajudariam nas saídas do corpo e em troca eu ajudasse as pessoas explicando saídas do corpo naquele meio. E aí então começou a rolar a incorporação extrafísica. Isso já depois de uns 3, 4 anos eu sendo um médium desenvolvido em sessões de desobsessão. Eu nunca fui espírita, nunca fui nada. Eu levava no grupo livros do Buda, do Krishna, para abrir a cabeça, para não ficar só aquela coisa só evangélica, né, dentro das reuniões mediúnicas, que é muito comum aqui no Brasil. Sim, eu não estou dizendo que é certo ou errado, só estou dizendo que é limitado. Porque não dá para dizer que só Jesus salva e Jesus é o governador do planeta, eu não acho. Eu acho que tem o Krishna, tem o Buda e entidades bem mais avançadas. Sim, que a gente sequer consegue. Então não dá para aprender a mediunidade
dentro de um conjunto de regras de uma área só. Isso é um fenômeno humano. Agora, uma ou outra área aborda mais especificamente. Pois bem, havia uma preta velha que se comunicava nas reuniões. E eu sempre imaginei, Jefferson, que preta velha fosse uma baiana gordona, negra, que eu veria fora do corpo. Surpresa. Eu me vi fora do corpo e a preta velha era magra, com um pano na cabeça, uma senhora, né, vestindo uma saia cinza, uma camisa branca assim, e autoritária. Ela tinha um cajado na mão e na ponta do cajado um cristal. Ela batia esse cajado no chão, você não conseguia se mexer, você ficava paralisado. E eu fora do corpo, de frente com ela. Ela batia o cajado, ela me travava, ela me controlava, né? E o olhar dela, os dois olhos muito brilhantes, telepaticamente, bem clara a mensagem dela, uma entidade do bem em forma de uma negra magra desencarnada. E ela era muito boa, Jefferson. E aí, uma das vezes eu acordei fora do corpo, era um ambiente pesado, umbral, plano astral inferior, um ambiente cheio de lama, e a lama que você vê nesse lugar é sanguinolenta, tudo isso plasmado energeticamente em ambientes que são furnas extrafísicas, são formas mentais cristalizadas no ambiente, uma espécie de lamaçal. Na ponta do lamaçal tinha uma negra desencarnada, essa assim cheinha, a energia em volta dela toda encebada, negativa, uma entidade voltada para a magia trevosa. Quer dizer, uma preta velha desviada para o caminho escuro da força, ali na frente. Esta preta velha aqui na outra ponta do lamaçal estava ali para desmanchar os trabalhos de magia pesada daquela outra entidade. E ela me levou. Então eu já acordei lá com duas mãos me soltando. Eu estou parado aqui e olho aquela entidade lá na frente. Via claramente a má intenção dela. Atrás de mim a preta velha. E aí a preta velha botou as mãos nos meus ombros, como se fosse numa sessão, e falou assim, até hoje me lembra a expressão, se apassiva, Misifio. Quer dizer, eu então fiquei passivo. De repente, eu senti as mãos dela interpenetrar as minhas, como se tivesse entrado. Mas era diferente daqui era diferente aqui da mediunidade aqui, onde você sente as mãos, mas você mantém tua identidade. Ali não. Minhas mãos eram as dela, como se somadas. E aqui, a preta velha lá da frente meteu a mão no lamaçal, começou a manipular uma energia, fez uma bola de energia vermelha, assim, muito estranha, e te arremessou. Ou seja, era um petardo energético, uma forma mental negativada. Aquilo veio, a preta velha concentrou, aquilo bateu no campo de força aqui e diluiu. A preta velha de lá foi mandando aquilo sempre diluindo, e a preta velha aqui segurando. De repente, ela manipulou minhas mãos, meteu a mão naquele lamaçal também, começou a mexer, mas era como se eu estivesse mexendo, Jefferson. Eu era ela. Sabe? É diferente da sessão onde você sente essa, por mais que interpenetre, você não sente como ali. Parece que você e ela são um só, né? De repente, as mãos dela, ou melhor, as minhas e a dela junta, formou uma bola de luz, foi ficando amarelada, ela fez assim, arremessou. Quer dizer, eu arremessei com ela. Aquilo fez assim, baf, explodiu e desceu uma luz sobre a outra preta velha que desmaiou na hora. Quedou na hora. Aí ela deu um estalo com o dedo assim, eu voltei meu movimento, ela falou assim, agora, Mizifi, volta para o corpo para você lembrar. E quando você puder, conta para os fios encarnados que essas coisas também rolam fora do corpo, para os médios deitarem e se concentrarem, porque muitos trabalhos rolam fora do corpo, semelhantes aos da Terra, mas com um grau de aprofundamento maior. Então, eu acho que a melhor forma de explicar a mediunidade extrafísica é contar um caso, do que ficar aqui, tecnicamente tentando explicar uma coisa difícil ou contando um caso, ajuda. Bom, o tempo passou, eu acordo fora do corpo, tá? Num ambiente também pesado do umbral, porque a gente é levado para lá por causa da energia mais densa ligada ao corpo. Tinha à minha esquerda um índio desencarnado, brasileiro, um caboclo, como seria chamado aqui na Umbanda, a preta velha atrás de mim de novo, né? E havia um grupo de caboclos, de índios assim em torno. E aí eles trouxeram um cara, segurando mesmo, como dois caras fortes segurando um obsessor, gente, terrível, o cara revoltado, uma energia ruim pra caramba, e ele ficava ameaçando todo mundo, ele via todo mundo, ficava ameaçando, uma entidade assim, bem grossa, pesada, mas bem pesada, Jefferson. Aí eu pensei, acho que a preta velha vai acoplar comigo para dar um passe nele, que nada, ela me empurrou para frente, tá? Enquanto um dos caboclos empurrou o cara e ficou só um segurando. Aí a preta velha falou de novo, tudo isso telepaticamente.
a passiva mesifio. Eu já sabia, fiquei quietinho, pensei que ele ia acoplar que nada. Aquele índio que estava segurando ele trouxe o cara de frente comigo e empurrou o cara na minha direção. E a preta velha me empurrou. Foi assim, tum! Encontramos de frente, um interpenetrou o outro, um era o outro. E aí eu sentia tudo que ele sentia de maldade, como se fosse em mim. Em contrapartida, ele sentia tudo de mim nele. E felizmente coisa positiva ele estava sentindo. E aí ele começou a tremer, né? E eu sentia tudo aquilo. E a preta velha pegou um galho de arruda, eu me lembro direitinho, tudo isso nessa. E começou a benzer o cara, que na verdade era eu aqui. Limpou e falou assim: pode levar ele. O cara foi e apagou no sono, eu apaguei junto. Aí soltaram ele de mim. E aí eu retomei a consciência e levaram ele adormecido para um lugar de tratamento lá em cima. Então eu passei a ter essas experiências, notadamente com essa preta velha, depois com outros mentores de outras áreas, porque eu já era um médium desenvolvido e também trabalhava com as saídas do corpo. Eu era um mix das duas coisas. Então esses mentores resolveram acoplar uma coisa com a outra. É claro, eles, dentro da sabedoria que eles têm, sabiam que um dia a gente falaria disso de forma clara e ajudaria outros a entenderem o tema. Então pode ocorrer essa interpenetração tanto por parte de amparadores quanto por parte de espíritos doentes, para que haja o teu corpo astral, o elo. Ali sim o termo incorporação seria apropriado, embora eu não goste do termo aqui embaixo, significando que um entrou no outro. Sim. Literalmente isso acontece lá, mas em nenhum instante você perde a sua personalidade, né? E outra coisa, aquilo não é uma coisa aleatória, deixou ali encaixar, não, é patrocinado por mentores que operam com você e que organiza e superintende esse processo. Então, o que eu descobri depois ao longo dos anos, Jefferson? A maioria dos relatos de incorporação extrafísica está por parte dos médiuns da Umbanda. No Espiritismo tem, mas em menor escala. Eu trabalho com isso há muitos anos. Então, conversando ao longo dos anos, eu dou muitas palestras em lugares diferentes. Notadamente, pelo menos 70% dos casos que eu vi e que me contaram eram médiuns egressos da Umbanda, me parecendo que isso é uma ferramenta mediúnica dos mentores da Umbanda com os seus médiuns. Novamente vou repetir, há uma diferença quando mentores trabalham com uma pessoa específica numa organização. Diferente da saída do corpo aleatório, onde você encontra um mentor que te leva para uma vivência pessoal. Então, quando há a presença desses mentores, muda tudo. Deixa eu variar um pouco o tema também. Jefferson, vamos imaginar, nós estamos aqui no plano extrafísico médio, né? Uma comunidade extrafísica no astral médio. Não é nem no inferior, nem no superior, médio. Estamos ali conversando. Ou existe um grupo aqui, a gente está conversando, todos espíritos desencarnados ali. De repente fala assim: gente, eu estou sentindo uma coluna de luz entrando aqui, vinda do alto, eu acho que eu vou captar alguma coisa e passar para vocês. Tudo isso telepaticamente. Não há necessidade ali de vibrar a voz, você não tem cordas vocais, está com o corpo astral. E aí você se concentra e desce um raio de luz de uma outra inteligência, ou num nível do plano astral, num dos subplanos mais avançados, ou o que é mais comum, no plano mental, uma inteligência que sequer tem um veículo extrafísico, o corpo astral, é só a mente. Ele comunica direto no teu corpo mental, pelo chakra coronário, fora do corpo, para chakra, e aqui você passa a mensagem telepaticamente. Isto é mediunidade? Você está sendo intermediário, mas ela é diferente daqui, ela está vindo de outro plano por aqui, e telepaticamente ela está sendo vertida. Então, uma entidade superior pode passar algo num plano mais denso que o dele, através de um intermediário naquele plano. Agora, pode ser que um deles desses se condense e apareça materializado nesse plano ali, mas isso desgasta mais a energia dele. Então é melhor pegar o intermediário e mandar por lá. E mandar por lá. Então isso é um tipo de comunicação mediúnica extrafísica. Também é um tipo de incorporação fora do corpo. Pode acontecer de você estar num plano extrafísico mais denso, aí não na questão de incorporar um doente desse, como eu citei. Você está dando passo num monte de gente, de entidades pesadas. De repente, mentores operam no nível acima, passam toda a energia, ela passa por você, e você começa a dar o passe incorporado pelos mentores de outro plano, sem que espacialmente eles estejam conectados com você. É uma coisa mais pelos chakras e para-chakras. Isso aconteceu comigo e dá uma energia absurda, né? Que quase que você percebe que na hora que aquilo não é seu, né? Porque seria impossível. Eu já me vi numa situação dessa projetado, e que eram vários espíritos, e que eu estava fazendo praticamente desempenhando esse papel,
e que eu falo assim, é impossível, assim, em um milésimo de segundo, pensar assim, tá dando conta de tantos espíritos, que provavelmente existia um patrocínio, você via uma energia que parece que não cessava, né, não esgotava, né? Então bate muito com isso. Agora, quando surgiram esses estudos mediúnicos mais abertos, do século XIX para frente, muita gente, nos meios esotéricos da época, atacava os médiuns, dizendo que eles eram adoradores de espíritos, eles eram adoradores de defuntos, necromantes. Aí, nigromantes começa um monte de coisa, né? Aí eu me lembro que uma vez chegou uma moça no final de uma palestra e me deu uma romã, aquela fruta partida. Sim. Inclusive eu contei essa história na Rádio Mundial, num programa um dia. E eu falei assim, por que você está me dando essa romã partida? Aí ela falou assim, é porque você é médium. Eu falei, tá, e daí? Na antiga Grécia, davam uma romã partida para aqueles que se comunicavam com os mortos. Então estou dando a romã para você. Eu falei, eu não vou aceitar sua romã não, eu não lido com mortos, eu só lido com espírito, tudo vivo, porque ninguém morre. E outra, você quer dar isso para quem lida com os mortos? Vai dar isso para o médico legista ou para o coveiro. Eu nunca recebi mensagem de defunto algum, nem de cadáver nenhum. Eu lido com espíritos que estão vivos igual eu, que também sou um espírito aqui encaixado. Eu não quero tua romã não. Então, naquela época, século XIX, acusavam os médiuns disso, porque era tudo muito novo. Hoje, 2018, aqui no Brasil tem um centro espírita em cada esquina, um grupo de umbanda em cada lugar. Você vai chegar e dizer que a mediunidade é um perigo, igual se falava no século XIX? E outra, vamos ver também muita gente de movimentos religiosos atacando a mediunidade. Tem religioso fanático, ele ouve falar a palavra média, ele fala, é o capeta, é o diabo, ele não estudou nada, mas dentro do fanatismo dele condena tudo. Ou vai pegar um ocultista mais radical, ou um yogi bem radical e falar, esses médios aí é tudo complicado. Não, complicado é ele que não estuda nada e preso na área dele. Agora eu quero ver falar isso numa visão aberta, porque o que o cara leu eu também li, e li o outro lado que ele não leu, e eu estou fazendo isso na saída do corpo e vendo que é diferente da abordagem mais fechada de um lado ou outro. Então a visão de conjunto, ela supera qualquer visão particular. Não que a pessoa não possa ter uma opinião pessoal nem seguir uma área, mas ela deve entender que existem mecanismos diferentes que levam aos mesmos resultados, alguns mais anímicos, outros mais mediúnicos, dependendo da área, e cada um é que deve descobrir qual é a sua tendência, seu temperamento. Eu felizmente descobri as saídas do corpo, depois a mediunidade, e descobri que juntando tudo isso me fazia feliz. Isso para mim me faz muito bem. Agora eu leio de tudo para poder me manter atualizado, nem tudo eu concordo com essa abordagem aqui ou lá, e deve ser assim com tudo. Agora o caminho que eu achei para mim foi muito interessante. Agora o que eu aconselho? Que cada um acha o seu, do seu jeito. Agora, evite ficar, às vezes, criticando coisas sem entender. Por exemplo, eu não tenho como explicar aqui, por exemplo, só para citar, como é que rola as energias de um despacho, um trabalho de magia. Eu sei como opera, mas para explicar isso aqui seria difícil. Por que uma encruzilhada? Por que um animal sendo sacrificado? Existem abordagens que eu poderia explicar, não dentro das religiões, mas de fora, né? Mas fica complicado explicar isso daqui. Eu só sei que o pano de fundo disso tudo é a energia. Que só muda a configuração, a condensação e a maneira de manipular essa energia, tá? Outra coisa muito importante, a aura da gente dilata. É o balonemã. Você está deitado, não consegue se mexer, a aura dilata, você se sente flutuando, tá? Se você está sentado numa mesa mediúnica, ou um médium de umbanda em pé, você está sentado no sofá em casa, vibrando uma energia, vem um mentor e acopla com você, tua aura vai fazer isso, vai dilatar. Isso é importante no caso dos médiuns. Se isto ocorre aqui, ocorreria lá fora também, ou seja, na hora que uma entidade acopla aqui, a aura do corpo astral vai ter o balonemã, e não é projetiva, ela é mediúnica, ela já está fora do corpo. Então, fenômenos parapsíquicos podem ser anímicos ou mediúnicos, podem ser intrafísicos ou extrafísicos. É um conjunto de possibilidades, não dá para fechar pacote só de um jeito. O que eu sei é que na saída do corpo meio que unifica muita coisa que aqui está fragmentado dentro de uma forma de trabalho. Então esse balonemã, balonemã é uma expressão francesa, tipo assim, está parecendo que está inflando igual um balão. Pode acontecer num dos chakras especificamente. Tá? Por exemplo, eu estava na reunião mediúnica, desobsessão, chegava um mentor e tocava energeticamente na base da coluna. A aura das minhas pernas soltava, eu não conseguia me mexer.
Assim, só mexia a parte de cima, a parte de baixo não. Parecia a aura, uma saia energética assim, mexendo para lá e para cá. Assim, sem eu controlar, o duplo todo para fora, na parte das pernas, né? Se o amparador chega e toca na boca de trás do chakra cardíaco, a aura do teu peito vai fazer isso aqui, você vai sentir um sentimento que às vezes nem é teu, está vindo deles e passando. Tocou a aura da cabeça, a aura faz isso aqui, parece que você está em dois planos ao mesmo tempo e você não dividiu a consciência. Se a aura está dilatada, o foco da consciência está aqui e ao mesmo tempo está aqui. Não dividiu a consciência, dividiu a percepção. Parte percebida pelo cérebro, parte percebida dos planos, né? Em outros planos ao mesmo tempo, igual uma rádio misturando estações. Então muitos médiuns sentem isso e não sabem explicar. Por exemplo, às vezes a pessoa está aplicando energia, Jefferson, e sente que a aura das mãos dilata, a aura das mãos fica grande. Todos os curadores falam isso, curador prânico, reikiano, passista, eventualmente vai te falar, está dando passe energia, a aura das minhas mãos parecia grande, eu fiquei com duas mãos enormes. Se a aura das mãos dilata, pelo fluxo da energia que passa, a aura dilata, às vezes o chakra da testa também dilata, e quando ele dilata, abre a percepção da clarividência. Então olha o que acontece. A pessoa está aqui numa reunião espiritual e de repente o chakra frontal dela espichou. Parece que ela está lá e está aqui ao mesmo tempo. Ela não saiu do corpo. Foi uma dilatação, um balonemã do chakra frontal. Muitas pessoas confundem. Muitas pessoas confundem isso. Não me projetei. E na verdade é uma mescla de clarividência com projeção. O campo solto, o chakra dilatado, parece que ela está lá, mas ela está aqui. E aí o que acontece? Uma moça me contou. Eu estou aqui aplicando passe e ao mesmo tempo eu me sinto em outro lugar, vendo tudo lá. Como é que pode? Metade de mim está lá e metade está aqui. Eu falei, negativo. Você está aplicando o passe aqui, o teu chakra frontal está dilatado e você está percebendo um ambiente extrafísico concomitante ao ambiente do teu centro no duplo. Você está percebendo duas realidades ao mesmo ponto, não é saída, é uma mistura de projeção com clarividência. Os parapsicólogos chamaram isso de clarividência viajoura, que é um mix e ainda não está muito bem explicado isso. Mas não é divisão, metade lá, outra metade aqui. Você está falando de uma divisão de percepções, mas o foco não saiu daqui. Porque se saísse daqui, você não conseguiria falar, você estaria lá. Então, existem os fenômenos de desdobramento dos campos energéticos muito comuns da apometria, que não são projeções astrais. É isso aí. O pessoal da apometria misturou muito isso, é o que eu acho. O pessoal confunde também, né? Acha que projeção astral. Desdobramento de camadas energéticas e campos, né? Projeção astral, você vai lá, o corpo está vazio de você só vai poder contar na volta. Na apometria, o lance se mistura com a mediunidade e outros aspectos, formando um mix. E outra, boa parte do pessoal que trabalha com apometria morre de medo de sair do corpo em casa. Quer dizer, só naquele local. Só naquele local, então não tem domínio sobre aquilo. Então, vamos falar bem claro, isso é a nossa área de trabalho, e a apometria é um método de trabalho excelente. Sim. Eu conheci o Lacerda, um médico que fundamentou em Porto Alegre o trabalho, inclusive tem um livro autografado por ele. Eu não estou questionando o trabalho é muito bom. Eu estou questionando a interpretação, o entendimento disso, que muita coisa que se fala de saída do corpo não é desdobramento de camadas energéticas. O problema é que em décadas passadas, muita gente chamava a projeção astral de desdobramento espiritual. Então misturou um tema com outro e gerou no espiritismo se fala, né? Uma confusão. Nós estamos falando aqui de projeção classicamente. Você vai para fora, o corpo está vazio e só na hora que você volta que você pode contar. O corpo quer, né? E essas dilatações dos chakras da aura pode ocorrer em qualquer um dos chakras e isso pode rolar lá fora também. Então, por exemplo, você está ali quieto, vem um mentor, te dá um passo, você fica paralisado, tua aura faz isso. Você fala, vou ter uma saída do corpo? Não, você já está fora do corpo. Tá? Aquilo é mediúnico. Agora, pode acontecer desse mentor ampliar a aura do corpo astral para facilitar a soltura do corpo mental, que é o que a gente estava vendo ali. E aí é que vai entrar a questão do cascão astral, que eu não estou comentando hoje, porque eu achei que ia ficar muita coisa para explicar a parte da incorporação extrafísica, que é um tema bem complexo. Aí eu quero deixar já para o próximo programa, já no início, cascão astral direto. E aquela pergunta sobre sexualidade e influenciação na mente. Porque hoje, como vocês viram, a gente já está com 1h e pouca de programa, né? Quanto tempo falta ali, Jefferson? Está acabando já. Já está acabando, né? Não chegou 1 hora ainda não. 30 segundos? Então, como vocês estão vendo, a dificuldade de explicar isso, a introdução que eu fiz foi útil para entender genericamente. Agora, tem sempre gente que não gosta de introdução, acha, então o que faz? Avança para o ponto que ela quiser, não precisa reclamar.
né? E outra, temos que responder perguntas das pessoas, algumas são básicas, porque o programa não é feito por uma pessoa específica. Audiência rotativa. Rotativa, né? Então, o jeito que a gente faz o programa é esse, algumas coisas de vez em quando vão parecer repetidas, é assim mesmo, por causa disso. Se eu tivesse sentado com um grupo avançado aqui perto, eu aprofundaria um monte, mas aberto dessa forma, como é que eu vou explicar algumas coisas que só tete a tete que dá para explicar, com prática, não tem como, e já é muito o que a gente está fazendo, de abrir informação nesse nível, sendo que essas informações 500 anos atrás, a gente estaria numa fogueira da Inquisição queimado. Isso nas regressões aparece claramente. O pessoal hoje que pega as coisas pela internet, não tem ideia como décadas atrás era difícil você pegar informação, ralar com livros e tal, e hoje, tendo recurso, você facilita a exposição dos temas, mas nem tudo dá para explicar virtualmente. Sim, claro. Nem tudo dá para explicar. Imagina alguém tentar explicar um beijo à distância. Não tem como, né? Vai ser beijo técnico. Ainda precisa da parte física. Então, interações energéticas coisas, né? têm que ser práticas, elas não podem ser só teóricas. Eu tenho amigos que trabalham muito bem com a parte mediúnica. A minha amiga Maísa Intelizano faz um trabalho excelente com cursos de mediunidade de forma aberta, com a parte técnica bem legal e a parte prática. Presencial, tá? né? Você é também amigo da Maísa? Gente, é só procurar aí na internet, Maísa Intelizano. Vou colocar o link do site dela embaixo. Tem o site dela, ele vai botar, clica lá, porque vocês podem ter informações sobre os cursos de mediunidade que a Maísa faz, cursos livres, assim, sem dogma, sem ficar presenciais, cursos presenciais. Né? Não dá para fazer isso à distância, dá para explicar teoricamente, mas a parte prática é muito difícil. E outra, passar vivacidade pela câmera também é difícil. E outra, cansa, viu, pessoal? Cansa ficar falando esse tempo todo. Os bastidores, né? Os bastidores, um calorão aqui, e eu vou sair daqui direto com uma palestra em Suzano para 100 pessoas. Daqui a pouquinho, tem que agora dar uma refrigerada, fazer um lanche, pegar a estrada, 1 hora e pouca de viagem, chegar lá e fazer uma palestra com qualidade, respeito e humildade diante do pessoal que estiver lá, palestras com arrecadação sempre de alimentos, que depois são distribuídos para comunidades carentes, e eu faço muito isso na região de Mogi, Poá e Suzano, em vários grupos de espiritismo e de Umbanda e alguns grupos maçons também. Graças a Deus a postura universalista me permite entrar e aí eu acabo arrecadando esses alimentos junto com o pessoal e daí são distribuídos posteriormente. É uma das formas de contribuir em alguma coisa. E isso às vezes não passa por aqui, que também é uma forma de contribuir com abertura de informação. Eu acho que informação erradica a ignorância. Agora, é claro, isso é só uma forma de tentar passar informação, a nossa forma de passar, que é o que a gente tem a oferecer. Aí, alguém que às vezes fala, olha, eu não gostei do jeito, muda de programa, assiste outra coisa, acha seu jeito, e isso é normal, ninguém vai achar mal porque você não gostou. Isto é assim mesmo. O que a gente tem para oferecer é nesse estilo, desse jeito, repetindo às vezes alguma coisa para ajudar os que sabem menos, porque eu trabalho com o público há muitos anos. Eu não trabalho com iniciados num grupinho, eu trabalho com o público aberto, e esse programa é aberto. O Jefferson tem uma trabalheira para subir o programa e organizar tudo, tira horas do trabalho dele, e a gente está fazendo isso com bastante consciência do que nós estamos fazendo e sem competir com ninguém. Tem outros programas bons na internet, vários autores vão olhando, filtra tudo, estudando, né? Tem muita coisa estranha também, filtra a parte boa, tem um monte de gente boa colocando conteúdos bons em blogs, sites, canais, vai filtrando, equilibre, acha a sua jornada e evita de ficar criticando a jornada dos outros, porque é um pouco diferente daquilo que o seu ego quer. O que dá para a gente oferecer é nesse estilo, nesses programas que a gente está fazendo, desse jeitão. Se for bom, aproveita, se não for, vai para outro canal, seja feliz em outro lugar e faz o bem da sua forma e vai crescendo e seja feliz também. É isso aí. Só para a gente finalizar, quantas vezes você lê os mesmos livros, Wagner, e você já sabe tudo, né? Muitas das coisas que, né? Então, seja, humildade de entender que a gente sempre está aprendendo e que com uma dúvida de uma pessoa que pode parecer inicialmente, uma pessoa que está começando o estudo, mexe com coisas que a gente ainda não tinha olhado, ou uma outra oportunidade de passar uma outra informação, né? Então, a gente trabalha aqui com muita humildade, mesmo com o Wagner, sendo essa pessoa maravilhosa que é, um professor, talvez um dos maiores médiuns do Brasil,
o maior professor da área de projeção astral que pelo menos eu conheço e muitas pessoas conhecem. Nossa proposta é levar esse material com muito amor, com muita dedicação e levar o nosso melhor na base do possível, né, Wagner? E as opções estão aí, gente, são inúmeros canais, infinitos canais. Vocês têm oportunidade de transitar por esses canais, fiquem à vontade. Estamos com quase que acho que 4 ou 5 programas diferentes. Então, ou seja, são coisas que demandam tempo, energia, dedicação, empenho. Todos aqui se empenham para levar essa informação para você que está ouvindo, para você que está vendo, para você compartilhar com outras pessoas que você quer o bem, para levar essas informações para erradicar mesmo a ignorância, né? Trazer uma informação que vai clarear a sua vida e disponibilizar situações que de repente há muitos anos você vem buscando aquela informação e que aqui está livremente aberta para ser passada, né? Legal? O importante é, como sempre, eu vou repetir uma coisa que é um jargão nosso. Aí vai ter alguém falando, ele repetiu, sim, vou repetir 1 milhão de vezes. De que adianta estudar tudo isso se não for para ser feliz? Essa é a base de tudo, ok? Então é isso aí, gente. A gente se vê no próximo programa. Um grande abraço e até mais.